Eu sou Murilo Arantes, sou biólogo e agroflorestor, né, um dos fundadores da Agrosintropia. E a gente está aqui para mais uma entrevista do projeto Vê Quem Planta, agroflorestores e agroflorestoras do Brasil, né? Com esse objetivo que eu vinha falando, de mostrar um pouco, né, da vida e do pensamento dessas pessoas que são referência, né, em sistemas agroflorestais aqui no Brasil. Hoje o entrevistado será o agroflorestor Henrique Souza. O Henrique é agrônomo e proprietário da fazenda Ouro Fino, local onde vive com sua família e há 26 anos, né, plantando e manejando diversos sistemas agroflorestais ali. Ele é amigo e parceiro de trabalho de Ernest Gutt e vem desenvolvendo um belo trabalho na produção agroflorestal e também um trabalho de ensino das técnicas de agricultura sintrópica, em sua fazenda, é claro, né? Hoje é das principais referências que a gente tem no país, né, em sistemas agroflorestais. Então, nesse momento aqui, eu vou convidá-lo para dividir a live comigo, para que a gente possa dar início, então, à entrevista. Opa! Olá, Henrique, boa noite. Boa noite, Murilo. Que bom vê-lo. O senhor me escuta bem, Henrique? Eu estou te escutando muito bem. Legal, eu também estou te escutando bem. Seja bem-vindo a essa transmissão, essa live, viu, Henrique? É um grande prazer poder entrevistá-lo, né? Hoje, nesse dia que eu acredito que é um dia especial na sua vida, né? E a gente se sente honrado poder tê-lo aqui hoje, né? Alguns já sabem que a gente até divulgou isso, né? Seu aniversário está completando 50 anos. Então, em nome de todos os agroflorestores aí do Brasil, eu estou aqui também desejando saúde, felicidades na sua vida e vida em abundância sempre e prosperidade para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Legal. A gente pode começar, então, as perguntas aí, Aqui em Goiás a gente fala uma prosa. Certamente. Eu quero só lembrar que a nossa internet não é a melhor do mundo, então é possível que em algum momento dá uma falhazinha aí, mas vamos continuando. Beleza, vou torcer aqui para que a gente tenha o áudio e a imagem dessa entrevista aqui, para a gente poder dar continuidade, então. Então, Henrique, para a gente iniciar, então, quem é o Henrique Souza? Que as pessoas às vezes falam, né? O Henrique é aquele agricultor lá da Bahia. Quem é o Henrique Souza? É uma boa pergunta. Então, camarada que, que vive aqui na fazenda Ouro Fino, né? Faz parte de uma comunidade de 8 pessoas, né? Eu, a esposa e mais 6 filhos. E entre tantos objetivos que nós temos é ter uma vida simples, em meio a um ambiente simples também, onde a gente pode produzir parte dos nossos alimentos e contribuir para os arredores e, enfim, onde a gente passa. Legal. Ter uma vida simples, né? Isso é fundamental. Hoje em dia, as pessoas tiveram que simplificar algumas coisas forçadamente, né? Para poder estar em casa agora e muitos deles, nós daqui acompanhando também essa entrevista, né? Muito legal. E o que é a Fazenda Ouro Fino hoje, assim? Como é que você define o projeto da Fazenda Ouro Fino, né? Que o senhor citou aí no início, né? Que é essa comunidade de 8 pessoas. E o trabalho que vocês desenvolvem aí hoje, como que é que você define a Fazenda Ouro Fino? Então, a Fazenda Ouro Fino, inicialmente, né, a fazenda da família, ampliada, dos meus pais. Eu lembro quando a gente chegou para aqui há 28 anos atrás, eles plantavam cacau e tinham bananeira, que era o sombreamento do cacau. E, de resto, tinham que comprar tudo para o seu consumo como alimentação. E desde aquele início a gente falou, esse negócio tem que ser diferente. A gente já sentia essa necessidade de fazer algo assim, fora daquele convencionado, né? E aí nós falamos, primeira coisa, a gente tem que produzir alimento para a família, para o nosso dia a dia, né? Então foi aí que começou essa grande história, né? De, primeiro, precisamos produzir alimentos, só que não pode produzir apenas alimentos, tem que ser alimentos de qualidade.
isentos de contaminantes, enfim. Né? Então, toda a história começou com essa busca de produzir comida para as pessoas que viviam aqui, além de produtos para o mercado. Né? Uhum. E nesse momento, Henrique, vocês tiveram essa iniciativa, você pode falar um pouco em qual foi o momento que você encontrou o trabalho do Ernest e como é que foi esse encontro, né? Assim, com o Ernest e com o trabalho dele naquela época que a gente sabe que é um pouco diferente até de não em princípios, mas talvez na forma de descrevê-lo hoje sistematicamente está um pouco diferente. Mas como que foi esse encontro com o Ernest e com o trabalho dele? O que te chamou mais atenção, né, ao encontrá-lo? Murilo, eu me lembro nitidamente como foi esse início, esse primeiro contato. Né? Eu fiz escola técnica de ensino médio, aqui na Bahia mesmo, na época da escola da CEPLAC, e lá naquele momento surgiu essa vontade, esse desejo de fazer uma agricultura diferente. Só que na Bahia, naquele período, a gente não encontrou nada, nenhuma referência. Aí eu fui para o Sudeste. E lá tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, a exemplo da Primavera, do Witzenberg, e de outras pessoas que já eram expoentes em algo diferenciado. Aí eu voltei para a Bahia, aqui para a nossa terra, né? E comecei a fazer esses trabalhos, e observar a natureza, as coisas, como se organizavam. E percebi que a agricultura orgânica tinha uma série de limitações. Então a gente começou introduzir já árvores, ver que plantas juntos de outra, embaixo de outras, iam muito bem. E aí eu comecei a fazer o curso de agronomia aqui na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. E aí quando eu chego lá no primeiro semestre, conversando com os colegas do que eu estava fazendo, aí uma colega mencionou, olha, tem um camarada, um suíço, que faz exatamente isso que você está discutindo aí. Eu, verdade? Como? Eu nunca vi ninguém falar sobre isso. Aí eu vou lá. Aí no meio do ano, isso foi em julho de 1995, fui lá no ENS. Fui lá. E aí quando cheguei, fiquei uns 2 dias lá, e falei, é isso que eu estou visualizando, é isso que eu gostaria de fazer, né? Só que eles, tudo sistematizado, tudo organizadinho, né? Coisa que eu não imaginava que teria assim, né? Aí eu falo que foi amor à primeira vista, né? E ao longo desse tempo a gente tem assim, trabalhado juntos e tudo. Mas ali, naquele momento, abriu a minha mente para esse processo, né? E aí eu falei, olha, agora pronto, eu não preciso mais fazer agronomia, já está tudo direitinho. E foi ele mesmo que ele mesmo que me chamou, Henrique, olha, faça o seu curso, né? Porque, e até na época ele mencionou assim, olha, eu não concluí um curso universitário, às vezes porque eu era muito duro, assim, né? Às vezes intransigente, mas você vai conseguir, vai lá e faça, né? E ele me deu um grande estímulo, e eu vejo que foi realmente uma benção, né? Mas foi naquele momento. Então, a partir daquele momento, né, a gente conseguiu enxergar e essa convivência com ele, esse aprendizado, né, ao longo desse tempo, tem feito com que a gente realmente tenha colocado em prática esses princípios. Muito bom, Henrique. Legal ouvi-lo, porque era um momento diferente, né? Naquele momento, o Ernest não era conhecido como é hoje, né? O trabalho dele, a figura dele, né? E eu imagino que... Mas ali você já viu que tinha algo diferente, né? Na agricultura que ele vinha fazendo, né? E aí tem uma frase bem legal que fala assim, olha, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, né? Então, eu acho que eu estava com esse anseio de algo novo que eu não conhecia, não tinha na literatura, não tinha referência, e ele chegou naquele momento, né, e ajudou. E eu acho que foi bom ele não ser muito conhecido naquela época, porque ele tinha mais tempo para poder... então, para poder ir lá, ele vinha aqui... Você aproveitou bem, né? Ele vinha aqui... Para as pessoas saberem, Henrique, você está a quantos quilômetros aí da fazenda do Ernest? Cerca de 100 quilômetros. 100 quilômetros, né? De distância, né? Então, naquela época era muito mais fácil. Eu falava, olha, vamos lá. Ele vinha aqui, e vai lá. E ótimo que era tudo assim, uma parceria, né? E olha, interessante, que a maior satisfação dele era ver as coisas progredindo, né? Ver que as coisas estavam caminhando, estavam tendo resultado, que estava aplicando daquilo ali. Enfim. E é interessante que por muito tempo ele falava que eu era o melhor discípulo dele, o melhor aluno dele, né?
Hoje eu acho que eu já perdi esse status, né? Porque tem você e tem tantas outras Não, pessoas. estou longe. Eu acho que, eu acho que ele estava certo, ainda está ainda, viu? Mas assim, Henrique, diga, pode falar. eu falo assim, brincando, mas eu acho que cada vez que se encontra, a gente vê que tem muita coisa para poder aprender ainda, né? E tem muitos conselhos, muitas orientações super válidas para a nossa atividade do dia a dia. Legal, muito bom. E para a gente poder falar um pouco mais assim da agrofloresta, né, dos sistemas agroflorestais, antes tem algo que eu quero perguntar assim, que eu acho que é legal para as pessoas, porque a gente está no momento também que o homeschooling passou a ser algo que está acontecendo hoje no mundo inteiro, né? As escolas fecharam, os pais estão tendo que educar os filhos em casa. A legislação do Brasil recentemente mudou. E vocês aí, a Rose, né, sua companheira, junto com a Isso, Rose, não é isso? Vocês puderam, né, na fase de instrução dos seus filhos, fazerem isso, né? Você pode contar um pouco para a gente como que foi isso, Henrique, para você, como um agricultor poder ter essa experiência junto com a sua companheira, de trabalhar os princípios da família, né? Do valor às coisas que têm sentido e significado na vida, né? E também eu sei que o senhor preza, né? E se dedica também à sua religião, né? Qual que é o valor disso para a agricultura, assim, para o trabalho que você desenvolve hoje? vejam, desde cedo eu assim, tinha esse desejo de ter uma família, ter minha esposa, uma família mais numerosa, né? E que a gente pudesse estar juntos. Tem uma frase que eu vi desde cedo que falava assim, olha, os pais se cansaram do filho e inventaram a escola. E eu queria, eu queria conviver. E eu falava, veja, será que tem alguém que pode fazer o melhor trabalho com seus filhos do que os próprios pais, né? E será que eu, minha esposa, a gente não tem habilidade para ensinar essas coisas básicas para eles, né? E aí, ao longo desse tempo, a gente foi aprendendo também como fazer, né? Então, à medida que a gente ia fazendo as atividades do dia a dia, a gente ia aproveitando para trabalhar esses assuntos, né? Que são corriqueiros nas escolas. E a gente viu assim que foi uma bênção, né? Hoje, assim, eu vejo os filhos. Agora mesmo eu tenho um filho, o Elias, que fez 16 anos, e ele foi fazer assim, um anozinho em um colégio, só para, antes de ir à universidade, ele fala, meu pai, muito obrigado pelo esse trabalho que foi feito conosco, porque agora eu estou vendo exatamente os benefícios que tem isso. Ele comparando isso com os colegas da mesma faixa etária dele, né, e vendo o diferencial que isso é, né? E a gente considerava, Murilo, algumas coisas importantes no processo educacional. Primeiro, aprender a cultivar seus próprios alimentos, construir suas próprias casas, seu local onde viver, não é? Saber se relacionar, relação interpessoal, né, com as pessoas, cuidar do seu corpo, né? Enfim, e saber as operações matemáticas muito bem, saber ler, escrever, interpretar texto, né? Então, se Uhum. essas coisas podem ser trabalhadas, o restante cada um vai conseguir por si só, né? Então, hoje, avaliando, o filho mais novo que a gente tem agora é a filha, a Estela, está com 14 anos, né? A gente vê que foi muito bom. Fico só com o desejo de ter tido mais filhos para poder fazer isso. Hoje o povo está medroso para ter filho, né? E é uma bênção, uma família grande é uma maravilha, né? Olha, cada um com uma personalidade diferente, contribui de uma forma diferente, né? É uma maravilha. Legal. Eu tenho um, estou querendo mais dois aí. Vamos ver. Olha, eu Pedindo vou a falar para Deus. você. Gente que trabalha com a terra, com planta, não pode ter menos do que isso, sabe? E aí, como é que vai? Como é que Senão vai? pode pesar mais na frente, né? Com certeza. Legal, Henrique, muito bom. Eu acho que isso é valioso para as pessoas, eu acho que estão em casa, estão na cidade, poder escutar de alguém que tem essa vivência, né? Que não está falando isso da boca para fora, é vivencial mesmo, é muito bom. Agora, Murilo, antes Diga. só quero mencionar o seguinte. Claro que o campo ajuda muito, né? Porque a natureza já é uma escola, não é? A atividade de uma fazenda, com aquelas imensas atividades para fazer, você tem oficina, você tem atividade de campo, você tem fábrica, tudo isso, eu falo que são disciplinas, né? E você pode contextualizar os assuntos do dia a dia na prática, vivenciando isso. Naturalmente, fazer ensino no lar, o homeschooling,
em uma cidade, dentro de um apartamento, é muito mais difícil, né? Então, aqui a gente tem esse Com certeza. privilégio. Com toda certeza. Muito bom, Henrique. Henrique, tem muitas pessoas que estão conhecendo, né, apesar de ser já bem popular os sistemas agroflorestais, a agricultura sintrópica, tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Então, pensando nessas pessoas, como que você define assim, o que é a agricultura sintrópica, né? Por que é uma prática que se diferencia de outras tantas que a gente tem, que também são produtivas e algumas delas reconhecidas e tal, mas o que é o diferencial da agricultura sintrópica para você? Você sabe que eu estava pensando a esse respeito hoje. Ele estava manejando uma área aqui próxima, uma área que há um tempo atrás era muito degradada e tinha até assim uma conversa assim do pessoal que trabalha com a gente, que a gente nunca conseguiria trabalhar aquela área, né? E manejando a área depois de 1 ano e meio, trabalhando ali, e eu sentindo um prazer enorme de estar fazendo aquela atividade, né? E aí eu pensando assim, o que realmente diferencia esse trabalho de um trabalho convencionado, um trabalho convencional, né? Eu acho que a principal diferença, Murilo, é que a gente trabalha com a vida. E aonde a gente coloca, onde as nossas ações são executadas, aquele local, ele muda, e muda para melhor a cada instante. Ou seja, a cada ação, você tem um resultado do ponto de vista de riqueza maior. Então, acho que isso seria a grande diferença. Enquanto uma agricultura, digamos, que foi convencionada, uma agricultura baseada em insumos, né? A gente percebe de que, à medida que as pessoas vão trabalhando, o local vai ficando mais pobre, com menos possibilidades, né? Então, vamos colocar aqui uma agricultura sintrópica, onde os recursos vão se ampliando, onde você vai tendo mais possibilidade, mais produção, né? E mais prazer envolvido, e você tem uma agricultura onde você está caminhando a cada dia para a pobreza, para o desastre, né? Enfim, é algo que não enche os nossos corações. Então, e aí eu já aconselho as pessoas, vejam, o prazer tem problema. Faz parte. Faz parte. Sim. O prazer relacionado a algo que você vê a prosperar a olhos vistos, né? Como resultado. Então, isso é a grande diferença. Legal. O resultado, né? E esse é um sentimento bom, né? É uma das colheitas nossa, né? É um sentimento bom que a gente pode ter de cultivar, né? E tem um amigo que diz, Henrique, que é uma coisa que eu acho sempre legal, que ele fala que o melhor adubo sempre vai ser o amor para trabalhar na agricultura, né? Eu acho que é bem isso, né? E teve alguma dificuldade, Henrique, assim, no início do trabalho, que você enfrentou, assim, para implementar os primeiros sistemas? Ou qual que foi a sua maior dificuldade, assim, para fazer e implementar as áreas que você implementou aí? Por que dessa pergunta, né? Muitas pessoas estão em casa ouvindo a gente falar disso que realmente acontece, mas eu acho sempre bom também a gente falar de algumas coisas que faz parte da lida, né? Que são algumas dificuldades que as pessoas possam ter, porque tem muitas pessoas hoje em dia querendo ir para o campo, você sabe disso, nos cursos, né? E consultorias, querendo começar a plantar, né? Então, poder ouvi-lo também, assim, de um pouco dessa dificuldade que vocês possam ter atravessado por aí, eu acho que é inspirador também para a gente. Ok. A primeira dificuldade, eu acho que é a nossa inexperiência, né? Eu costumo falar para as pessoas que produzir os alimentos e se envolver com esse ambiente natural, ele está nos nossos genes. Só que a gente saiu tanto desse ambiente que essas informações elas estão latentes. Então a dificuldade é esse tempo que leva para essas coisas aflorarem, né? E por conta disso a gente comete alguns erros, né? Enfim. E outra coisa, a gente não está habituado ainda com o trabalho físico, trabalho mais manual, tá certo? Uhum. Enfim, então eu vejo assim que a dificuldade está nessa transição, tá certo? Uhum. E à medida que a gente vai se acostumando, que vai vendo os resultados, até aqueles erros, eles não são difíceis, fazem parte
do processo, né? Assim, a outra dificuldade é que às vezes a gente não está consciente ainda. Às vezes a nossa motivação ainda não é aquela motivação mais adequada possível, né? Mas se isso for resolvido, né? Então as coisas ficam mais fáceis, né? Eu costumo falar assim com as pessoas para a gente começar as coisas mais simples e começar devagar. Nesse início, essas experiências seriam assim como um laboratório, né? Legal. Eu não vou dar passos muito longos, eu tenho que saber da minha limitação naquele momento e ter paciência comigo mesmo nesse processo de aprendizado, né? Mas que isso vai chegar e às vezes pode nem ser tão longo como a gente imagina. Sabe por quê, mano? Veja, olhando o tempo lá atrás, tanto o Ernest quanto os outros, eu que vi um pouquinho antes, naquele período era muito difícil, porque a gente não tinha esse conhecimento ainda organizado. Mas hoje está mais fácil. Eu falo que as pessoas não precisam errar os mesmos erros que nós fizemos. Eles vão errar outros erros, mas já pode aprender com a gente, com aqueles erros que nós tivemos, né? Então isso eu acho que pode facilitar e isso é um grande estímulo para aqueles que estão desejosos de fazer essas mudanças, né? Legal. Outra coisa que eu gostaria de lembrar também, para aqueles outros e até para nós mesmos, é o seguinte: tudo na vida que é importante para o ser humano, ele está envolto em prazer. Pense, procriar é algo importante. Sim. Se alimentar é algo importante. Você veja o prazer que tem nessas coisas, né? Produzir comida ou trabalhar a terra é algo necessário e importante. Então, tem um prazer associado a isso. Tem uma realização a nível de felicidade, de satisfação, tá certo? Desculpa, eu acho que eu fico assim um tanto meio exagero. Mas eu falo para você que não tem uma outra atividade tão prazerosa, prazer real, do que a atividade com a terra, com as plantas, tá certo? Mas isso a gente precisa ir se acostumando, né? Então, veja, você volta do campo, não tem estresse, você está até cansado fisicamente, mas você está com a mente boa, está feliz, está satisfeito, você viu ali, encanta a natureza, as plantas crescendo, prosperando, tudo aquilo, né? Qual é a outra atividade que transmite isso para a gente, né? Talvez muito pouco, né? Então isso já é um estímulo para aqueles que estão desejosos, né? E as outras coisas vão surgindo a partir disso aí. Legal. Muito bom, Henrique. E hoje, qual que é a atividade hoje de produção hoje da Fazenda Ouro Fino? Assim, como que é a organização aí de vocês, né? Até para servir de referência para quem está começando, né, nesse sentido. Os frutos desse plantio, né, hoje que você pode colher, o que são esses frutos hoje, né? Depois desse trabalho que vem se desenvolvido aí ao longo de alguns anos, né? Olha, hoje eu olho assim e eu nem acredito que a gente tem tanta produção. Começou assim com algo bem simples, com o desejo de produzir mais para nossa mesa e tudo, né? Então hoje agora exatamente, nós estamos na pico da safra de açaí, a gente faz polpa, temos cupuaçu, cacau, não é? Temos também mel, né? De abelhas, aí palmito, mandioca, e os subprodutos que temos disso aí, né? Em determinada época do ano a gente tem bastante hortaliça, agora mesmo recente fizemos uma boa colheita de tomate, né? A gente tem uma janelinha aqui que dá para produzir tomate de qualidade, tivemos. Então, é sempre atividade. Eu falo que chega um momento que a produção ela fica muito, né? Você chega para abundância e a produção fica bastante farta. Então, hoje a gente tem uma produção muito boa, né? E tendendo a aumentar. E tem outras frutas, assim, que eu falo que é para o luxo da família. Já vamos começar a comercializar, como mangostão, né? Legal. Esse ano nós estamos com a perspectiva de uma safra muito boa também. E outras frutas assim, especiais que no momento ainda é só para o consumo nosso, né? Marangue tem? Opa, não, marangue eu acho que além do consumo nosso, marangue a gente já tem uma... Já dá para... Coisa boa. Estou plantando as minhas primeiras aqui agora. Olha, viu, Murilo? Assim, o nosso desejo antes era a gente ter assim
uma floresta de alimentos, certo? Assim, e que comida fosse abundante, sabe? Porque tem que Legal. ser. Tem que Não ser. tem limites para isso, né? Então temos muitos produtos. E claro que a gente não dá conta de tudo isso. Então esse ano a gente vai vender já marangue, estamos organizando o mercado para marangue, para rambutã, para mangostão também. E outras coisinhas assim que ocorrem no meio do caminho, como pupunha, etc, né? Legal. Banana, né? Que deve ter algum aí ainda. Opa! A gente nem falamos, é tão abundante que a gente nem fala de banana. Esquece dessa guerreira, né? E banana, a gente não vende banana muito in natura, né? Mas a gente Sim. processa, desidrata. Tal, Desidrata, né? faz essas Não, muito coisas. bom. E tem as atividades de cursos também, né, Henrique? Tem atividade de cursos. E é interessante, assim, a gente não tinha intenção de trabalhar com curso, mas as pessoas demandavam visitas, essas coisas, e a gente falou, olha, todo dia chega uma visita diferente aqui, a gente não consegue fazer mais nada da vida, né? E aí a gente conseguiu, assim, falou, ó, vamos organizar esse pessoal para vir em determinada época. Organiza um programazinho, e foi assim que surgiu essa questão dos cursos, Dos né? cursos. Que acontece Legal. de vez em quando. E Mas a gente, viu, Murilo? Mas assim, eu Diz. queria lembrar que a gente tem assim um certo cuidado com essa questão dos cursos, porque a gente quer viver realmente como uma família que vive da agricultura e tudo, né? Então a gente faz os cursos assim não com tanta frequência, para também manter nossa rotina, nossas atividades, né? Mas por outro lado Legal. também a gente quer divulgar, partilhar com as pessoas aquilo que a gente tem conquistado até o momento aqui, né? Legal. E como foi a experiência lá na Austrália agora? O Thiago está até aí, está acompanhando a entrevista. Como que foi esse período lá? Só de maneira breve, né? Eu sei que... Eu acho que foi o Ok. primeiro curso fora, ou não, Henrique? Não. Tivemos outros cursos fora, em outros países também, né? Mas a Austrália é um país especial. As pessoas as quais tivemos contato, pessoas muito boas, né? Inclusive o Thiago, né? De vez em quando, tá? Legal. Mas, assim, o pessoal muito bom. Agora tem uma coisa, Murilo, assim, que me chamou a atenção na Austrália. As pessoas estão ávidas. E as Legal. pessoas são muito perspicazes, aprendem com muita facilidade, sabe? Antes da gente concluir a palavra, eles já entenderam. Ou seja, as pessoas estão pesquisando, estão buscando. Então, assim, Como se estivesse aguardando por aquele conhecimento, né? Da mesma forma. isso mesmo. E Estavam outra coisa, prontos. as pessoas têm hábitos de trabalho, talvez por ter menos mão de obra e tudo. Então, elas mesmas realizam, elas mesmas fazem as práticas delas, né? E eu já falo para você e para os demais que eu acho que é um campo muito próspero, a Austrália, né? Eu vejo que o Thiago aí vai fazer um bom trabalho, continuar fazendo um bom trabalho, né? Legal. E sucesso para ele aí também. Beleza. Dentre essas atividades, né, da dinâmica, que é uma propriedade que desenvolve, né, sistemas agroflorestais, a gente sabe que tem, desde o planejamento, plantio, aí tem um trabalho de manejo, tem o processamento, né, tem essa parte de ensino, tem a consultoria, né, que está envolvida nisso também. Qual desses, assim, eu já até imagino qual que vai ser a resposta, mas qual que te traz mais prazer, assim, de desenvolver dentro dessas atividades? Essa é muito simples, tá certo? Estar nas áreas, plantando, manejando, e essa é uma coisa que me dá muito prazer e muita satisfação, tá certo? E um outro que me dá muita satisfação é poder partilhar esse conhecimento com outras pessoas, tá certo? Legal. Ensinando. Assim, eu gosto muito das pessoas, sabe? E interessante, Murilo, nós temos um grande privilégio. As pessoas que chegam até a gente são pessoas muito boas, muito ávidas, né? Que estão, assim, me sintonizo muito bem com elas e tenho um grande prazer de poder partilhar isso, né? Contribuir um pouquinho. Então, são essas duas coisas. Agora, vou ser, assim, bem sincero. Vender não é o que eu mais gosto de fazer. Cara, comprar. Ainda bem que a esposa e os filhos me ajudam nesse Auxiliar nisso aí. Claro, fazer os planejamentos, isso a gente faz, não é? A fábrica também, eu vou lá, desenvolvo o protocolo com o pessoal, né, direitinho, e depois a esposa, os filhos, os auxiliares dão continuidade, a gente passa para dar uma olhadinha, não é? Nem colher eu gosto de fazer, tá certo? As colheitas também não é o meu negócio, é mais mesmo os manejos, os plantios, a organização das coisas, não é? Legal. Nesse trabalho, Henrique, você vê assim, um potencial para que os jovens possam
vir a trabalhar como agrofloresta, de certa forma, assim, você acredita que a agricultura sintrópica, os sistemas agroflorestais pode reavivar o interesse do jovem do campo ou até da cidade e a dar valor, né, e sentir esse valor que tem na agricultura? Como você vê isso, né, assim, de certa forma um resgate até da agricultura, né? Tá. Então, eu lembro do meu processo histórico, que teve um período aí no final da adolescência que eu não queria saber nada de agricultura. Meus pais são agricultores, né? E eu não queria aquela vida para mim, não é? Porque não tinha estímulo, né? Aquela monocultivo, depois vender, gastar na cidade. Não, isso eu não queria para mim. Eu queria fazer outra coisa da vida. Mas foi a partir que eu comecei a entender sobre isso, né? Ver o valor que é trabalhar nessa lógica, desse formato, viver num local tranquilo, construir isso, é que me deu, assim, prazer e vontade de ir nessa direção. Então, o que é que eu vejo que pode ajudar muito os nossos jovens? Ter as referências, eles perceberem, enxergarem de que existe possibilidade para eles autorrealizarem, construir suas histórias, né? Ter os resultados que eles esperam, tanto satisfação, como resultado econômico, como profissional, né? Então, é isso. Não só os jovens agricultores, né? Mas os próprios agricultores também, já assim, de mais idade, eles mudarem um pouquinho. Por quê? Preste atenção, Murilo. A agricultura do formato que a gente faz hoje, ela foi construída porque eles enxergaram um sucesso nesse modelo convencional. Enxergaram um sucesso. Então, uma determinada pessoa fez aquilo, teve um resultado, e falou, não, eu quero fazer desse jeito também. E foram copiando um ou outro e está no que a gente tem hoje. Então, o que é que poderia estimulá-los? É eles verem referências, pessoas que estão sendo bem-sucedidas, que estão tendo resultados em diversos aspectos. Então, com isso, eles vão, puxa, eu também vou querer fazer desse jeito. Eu vou querer ter esses resultados, né? Então, isso vai trazer estímulo. Então, eu vejo o seguinte, a gente faz mudanças de duas maneiras. Uma pela consciência, né? Olha, eu estou consciente disso e vou mudar e vou nessa direção. E outra, eles fazem assim, olhando os resultados do outro, por essa motivação, né? Então, eu vejo que a gente pode trabalhar com esses dois viés, com esses dois grupos, né? Então, vejo jovens como vocês, né? Também aqueles já de meia idade, pode dar uma contribuição fantástica. Mas como? Fazendo um bom trabalho, tendo um bom resultado. E também pode trazer um mau exemplo. Se ele fala, eu estou fazendo agricultura sintrópica, estou fazendo agrofloresta, mas o negócio está mal cuidado, não tem resultado. O pessoal fala, é isso aí? Eu não quero não, o que eu faço é melhor. Então, olha a nossa responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade muito grande de fazer as coisas bem feitas, né? Mesmo que seja simples, mas ser bem feito, exímio, ter resultados. E aí sim, vai se tornar um grande estímulo para os nossos pares. Legal, Henrique. A gente está aqui chegando, passa muito rápido, né? A gente está chegando com quase 40 minutos, nem parece, né? Mas a gente está caminhando para essa parte aqui que eu faço, que é as perguntas mesmo que eu já elaborei algumas delas aqui, e depois a gente vai abrir para algumas perguntas, né, das pessoas. E eu acho que a gente não pode deixar de falar desse momento, sabe, Henrique? Eu acho que é um momento histórico, né, assim, que marcante para essa sociedade, né, que a gente está passando um momento socialmente diferente, né, difícil para alguns, mas eu acho que a gente pode aprender alguma coisa com isso, né, e eu acho que todos nós estamos refletindo, né, sobre isso, e ouvi-lo nesse momento talvez pode trazer um rumo de compreensão também para a gente, assim, para todos nós. E como que você acredita que a agricultura sintrópica, a agricultura agroflorestal, né, pode contribuir para esse novo momento da humanidade que pode vir a existir depois, né, desse período que a gente está passando? Então, eu e minha esposa, né, quando nós éramos namorados ainda, nós ouvimos uma frase, lemos uma frase que dizia assim, pais e mães que possuem um pedaço de terra e uma casa confortável, pode se considerar reis e rainhas. Isso há quase 30 anos atrás, né? E a gente quer ir nesse caminho, né? E a gente vê a diferença que foi, né? Por exemplo, nós estamos sentidos agora
por toda essa história. Eu vejo que tem muitas pessoas que estão com muitas dificuldades mesmo, né? Não só dificuldade econômica, dificuldade alimentar, mas mudou sua rotina, mudou sua atividade, talvez tenha que ficar em uma casa, um apartamento ali com família, enfim, isso é um estresse muito grande, né? E a gente vê, Murilo, a nossa vida aqui, eu posso falar que a gente não tem o que reclamar, tá certo? Nós estamos em um isolamento com todas as atividades que a gente pode fazer, né? Com a família e tudo, e com as pessoas que nos auxiliam, e enfim. E a gente vê no campo, as pessoas estão comentando, estão se cuidando, mas a gente não vê esse estresse, essas dificuldades que a gente está percebendo na zona urbana mesmo, né? Então, o que é que eu vejo isso para o futuro? É assim, a gente está passando por isso agora, e isso vai passar. Mas Sim. vão surgir outras dificuldades, tá certo? Em outros aspectos, mais à frente. Será que nós estaremos preparados ou estaremos na mesma situação que nós estamos hoje? Não é? Então, eu percebo que a agricultura e a agricultura sintrópica, a agricultura de processos, né? Sim. Um sistema agroflorestal sucessional, isso pode contribuir muito, porque você pode fazer uma agricultura, produzir seus recursos, né, que sejam alimentos, energia, ou matéria-prima para alguma outra coisa, sem uso de insumos externos, com os recursos do local, né, usando a própria mão de obra, aqueles recursos que você tem ali naquele ambiente, né, não só produzir com um custo baixo, mas, sobretudo, produtos de qualidade, né, e abundância. Além de tudo, construir os arredores, um ambiente agradável, belo para as pessoas que vivem ali, né? Então, vejam se nós, como humanidade, como sociedade, dessemos ou pudermos dar esse passo, né? Olha, que futuro nós estaremos construindo, não só para nós, como as gerações, né, que estão vindo aí. Eu acho que é uma grande responsabilidade nossa, né, fazer isso e mostrar isso que é possível para as pessoas, né? Muito bom, Henrique. É isso mesmo. Acho que a gente, se a gente entender isso, né, e conseguir colocar em prática, né, e podemos ter, sim, dias melhores, né? Transformar aí essas dificuldades em oportunidades, né, de certa forma, para a gente. Legal. E, Henrique, qual que é a agricultura do futuro para você, assim, de maneira mais ampla, assim? Qual que seria aquela agricultura que você trabalha por ela, para a humanidade ou para as pessoas, para a gente poder encerrar essa parte aqui e abrir para as perguntas? Tá. Agricultura do futuro. Eu até falei algumas coisas antes, né? Foi. Mas primeiro é uma agricultura que te dá prazer, é uma atividade que te dá prazer. É uma atividade que, à medida que você vai praticando, o local fica mais próspero e mais rico. A agricultura do futuro vai ser uma agricultura onde as pessoas estão envolvidas ali, não é? Mas, ao mesmo tempo, elas estão estudando, estão aprendendo, estão se emancipando, né? Assim, é uma agricultura, eu digo, assim, nobre, sublime, não é? Por que eu falo isso, Murilo? Porque eu sou de origem de agricultura e sempre agricultores eram tidos assim com a casta inferior, tá certo? Ou seja, nós não tínhamos prazer e alegria em dizer que era agricultor, pelo contrário, né? Podia ser qualquer outra atividade. Então, acho que a agricultura do futuro é aquela que, aliado a essas questões que eu mencionei, a agricultura que te traz realização, né, como indivíduo que está envolvido nessa atividade. Legal, muito bom. Então, muito grato, viu, Henrique, por poder responder essas perguntas, né? Eu acho que a gente precisa disso, nessa construção de referência que você falou, né? Você é, para mim e para muitos, eu sei, uma referência do trabalho que você vem desenvolvendo. Então, nesse momento agora, a gente vai responder, eu vou fazer algumas perguntas aqui que foram enviadas pelas pessoas, tá, Henrique? Eu sei que você já está um pouco treinado, porque recentemente eu vi algumas lives transmitidas aí da Fazenda também, que você fez isso, né? Respondeu algumas perguntas aí das pessoas que acompanham o trabalho da Fazenda Ouro Fino. Mas eu vou abrir aqui. Tem algumas pessoas perguntando, mais de uma. Eu vou colocar aqui uma que vai aparecer aí.
qual a sua experiência com o SAF no semiárido? Na verdade, eu sinto que, se o Henrique puder falar assim, qual que seria o maior desafio, né, para criar um sistema forte dentro do semiárido, na condição que hoje o semiárido está, que é um pouco diferente, talvez, quando o Henrique andou por aí, pelo semiárido 25 anos atrás. Então, hoje em dia, o desafio eu acho que é um pouco maior. Eu acho que isso vai auxiliar mais as pessoas nesse sentido. Tá. O semiárido é minha paixão. É o bioma mais rico que existe no Brasil. É o local melhor para o ser humano viver, tá certo? E só fazer um parêntese. No último censo do IBGE, as pessoas mais longevas são do semiárido. Semiárido aqui da Bahia, né? Então, como é que um local desse não é um local bom, né? E tem possibilidades, muitas possibilidades. A questão é que a gente não sabe lidar com os recursos, né? E com esse jeitinho do semiárido. Mas eu tenho feito um trabalho com um amigo aqui pertinho, aqui no semiárido, aqui em Poções, um trabalho de 3 anos que a gente vai acompanhando, né? E orientando. E eu falo para você que esse local já tem tanta água que já está transbordando. Não é assim? Olha só. Porque a água no semiárido, ela está na vida, né? Tanto nas plantas quanto nos animais. Então, à medida que você trabalha muito com essas plantas, depois essa água cresce tanto que ela transborda, né? Então, qual seria a limitação? A limitação é porque a gente não conhece ainda. A gente trabalha o semiárido com o mesmo princípio que a gente trabalha uma área de zona úmida, como Mata Atlântica, ou Amazônia, ou até às vezes Cerrado mesmo, né? Mas quando eu entendo o semiárido, na beleza que ele é e os recursos que ele tem, e eu conheço as espécies ali, não é? Planta, eu preciso criar uma abundância ali, não é? Porque o semiárido, onde a gente conhece hoje, foi todo degradado, não é? Então, primeiro eu preciso sair dessa parte de acumulação e ir para a abundância, né? Isso através da vegetação, através das plantas, né? Então, eu digo o seguinte, o semiárido, a maior limitação é o nosso conhecimento de como lidar com isso, né? E escolher as espécies direitinho, o momento certo, e o semiárido, você tem os times, você tem o momento certo de fazer as práticas, porque um recurso limitado são as chuvas. Então, eu tenho que estar todo preparadinho para, naquele momento certo, já estar com tudo organizado, tudo planejado, né? Mas eu digo para você, Murilo, um trabalho bem feito do semiárido, mesmo hoje, escute isso, viu? Você tem resultados mais rápidos do que na Mata Atlântica, na Amazônia, no Cerrado ou em qualquer outro bioma do Brasil. Por quê? Porque é tudo preparado ali, né? A vida é tudo organizadinho ali. Tem recursos, então você faz direitinho, as coisas acontecem muito rápido. Tá bem. Legal, bom saber isso. E as pessoas também, né, sabendo que tem essa... Porque no imaginário das pessoas é um lugar já perdido, né? Que acreditam que ali já não teria mais condição de ter agricultura, para muitos, né? Mas sabendo fazer, a gente sabe que pode ter, sim, fartura, né? E pela agricultura de processo a gente pode chegar a isso, não é isso, Henrique? Certamente. E eu tenho que saber o seguinte, eu não posso introduzir no semiárido, naquele primeiro instante, uma cultura que foi cultivada quando ele ainda tinha abundância. Eu tenho que começar agora com as espécies que vão naquele momento ali, sabe? Mas mesmo assim, o semiárido tem solos tão férteis, né? De tanta boa qualidade, que eu crio algum artifíciozinho que eu posso produzir ainda alguns recursos mais exigentes que atendem às nossas necessidades, né? É mais fazer uma criatividadezinha que a gente chega para isso. Legal. Tem mais uma pergunta aqui, Henrique. Só avisar as pessoas que tem algumas perguntas técnicas, assim, qual a melhor área, como que eu faço para fazer uma transição da cana e tal. A gente vai aproveitar para falar de alguns temas mais gerais, né? A gente sabe que tem muito material na internet hoje em dia, e para a gente aproveitar mais aqui o Henrique, né? Mas tem uma pergunta aqui, Henrique, que é do MA PIC. Qual seria a opinião dele sobre a aplicação da agroecologia sintrópica na cidade, onde as pessoas não têm a mesma, eu acho que, condição do que o campo, né? Ela não concluiu aqui, eu acho que ela. O que você teria para falar para as pessoas que querem fazer agricultura sintrópica na cidade? A gente começa onde a gente está, não é? Se eu estou na cidade, eu tenho que começar onde eu estou. E ali vai ser um passo para depois eu ter uma terra maior,
sítio, uma fazenda, qualquer lugar. Então, onde eu posso fazer isso, Murilo? Eu tenho um vaso, eu tenho uma jardineira, eu tenho um quintal, eu tenho um jardim. Não importa, tá certo? Esses princípios, eles podem ser Sim. aplicados em lugarzinhos pequenininhos. E ali a gente vai aprendendo. E eu até sugiro às pessoas que estão na cidade, eles podem fazer isso, né? Podem aproveitar, se tem um apartamento, entra uma Sim. luz ali, coloca um vasinho ali, começa a plantar, fazer aqueles consórcios, né? Pega os saquinhos que você tem ali das embalagens, coloca também, enfim, né? Cate semente onde você está e tudo. Começa onde você está. Então eu falo o seguinte, ó, se a gente começa onde está, se a gente dá os primeiros passos, na minha realidade, os passos seguintes eles vão ficar mais fáceis de serem executados. Né? E ainda tem esses movimentos Legal. de adotar praças, adotar locais que estão desocupados. Né? Eu acho que a gente pode fazer, que a cidade pode fazer muita coisa. Né? É usar a criatividade e mãos à obra. Muito bom. Tem uma outra aqui que ela é um pouco recorrente, mas eu acho ela boa para esse momento. Mark SVBM, né? Como lidar com as pessoas que não conhecem e entendem a agricultura de processos? Talvez qual que é a maneira que você trabalha com os novos funcionários aí, Henrique? Talvez nesse sentido, ou os vizinhos em algum momento, as pessoas. Tá, eu tenho uma Acho frase que é assim interessante. eu tenho uma frase que eu vi um tempo atrás e que eu coloco em prática. Olha, a frase é a seguinte, as pessoas resistem ideias avançadas. É natural isso. Tudo com ideia avançada, as pessoas resistem. E ela faz o seguinte, deixai que os resultados falem por si só. Os resultados, eles convencem. Os resultados, eles tiram as dúvidas e quebram as barreiras das pessoas. Né? Então, vamos mostrar os resultados. Vamos mostrar o que a gente está fazendo, as colheitas. Vamos mostrar o solo. Vamos mostrar a diversidade. Vamos mostrar essa beleza disso. E aí as pessoas serão convencidas, né, dessa forma. Né? Eu tenho caminhado desse jeito. Eu não vou fazer discussão, né, tudo direitinho. Eu apresento as coisas assim. E as pessoas aqueles que têm um bom coração, vão aceitar e vão colocar em prática. Muito bom. É fazendo, né? Começando por aquilo que você já falou, né? Plantando o nosso pequeno espaço ali como laboratório, né? E à medida que a gente for colhendo, com certeza, se a colheita vier com fartura, vai chegar algumas pessoas para comer junto. Né? Isso acontece. Legal, vamos ver mais uma aqui. Essa é boa também, porque traz como se relacionaria a agricultura do futuro com as grandes culturas, soja, milho, né? Da agricultura de larga escala. Quem perguntou é o Daniel da Paz. Tá. Há um tempo atrás eu respondia diferente assim, falava, olha, eu não estou preocupado em resolver o problema de alimentar essas cidades amontoadas do jeito que está aí. Porque se a gente for olhar é o seguinte, essa agricultura de larga escala, ela existe porque existe um grupo muito grande de pessoas que moram nas cidades que estão ali só para receber alimentos, né? Então essas coisas não existem separadas. Existe uma demanda enorme, então você tem que fazer uma produção enorme para chegar para isso. Seria utopia nossa dizer que essa realidade vai ser mudada, né? Então, eu vejo que estão se fazendo um grande esforço, né? O Ernest, junto com outros agricultores, para desenvolver máquinas, né? Que possam dar conta de trabalhar nessas áreas grandes, né? E usando os mesmos princípios e produzir para atender esse mercado aí que está ávido por produtos de qualidade, né? Eventualmente também eu trabalho com alguns grupos desses, né? Enfim. Mas o grande desafio que nós temos Sim. hoje ainda, que está se trabalhando, é ter os maquinários. Porque, veja, minha propriedade aqui, Murilo, hoje estão em torno de 30 hectares cultivada. E eu já vejo que é uma atividade bem assim, demanda muito tempo. Porque a gente tem poucas máquinas, as culturas não permitem, depois são áreas bastante declivosas, né? Então a gente trabalha bastante para deixar as áreas todas arrumadinhas, né? Agora pense em trabalhar com 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 hectares, né? Então precisa realmente ter as máquinas apropriadas para isso e essas máquinas estão chegando, né?
Mas, eu, assim, gosto muito de trabalhar com as plantas, tá certo? Poder me envolver com aquilo ali Sim. e produzir esses alimentos. Então, vejo que à medida que mais pessoas estiverem fazendo isso, tá certo? A gente vai produzir para a gente e vai ter um excedente que pode ser disponibilizado para esse público que ainda estão nas cidades e que estão demandando produtos de qualidade também. Então, acho que essas coisas vão caminhar juntos. Agricultura de larga escala, eu acredito e quero que caminhe nessa direção da agricultura sintrópica e também aquelas agriculturas em tamanho menor, né, mais familiar também, e tem o seu papel. Legal. E tem uma pergunta aqui do Uriel, vou fazer ela mais breve aqui, que a gente está quase no ponto de encerrar a live aqui. Quando vai sair, quando vai ser publicado o livro do Henrique? Para descontrair aí. Olha, você sabe que a gente tem um livro que já foi escrito, a gente não publicou ainda, tá? Mas quando eu olho para ele, eu falo, já não cabe mais, né? Então, cada vez que a gente escreve uma coisa, quando a gente olha amanhã, já tem coisas novas para poder colocar. Então, eu tenho muita dificuldade de escrever algo, né? Eu acho que o dia que as coisas estiverem bastante simplificadas, que a gente puder colocar só uma página, aí a gente vai publicar, né? Oh, enfim, mas vai ser. Mas sabe legal. outra coisa, Murilo? Assim, Muito na hora que que dá Diga. o dia, eu, em vez de escrever, eu vou para o campo. Na hora que volta, a noite já está cansado, já não dá mais para poder escrever, né? Então, sentar para escrever coisa longa ainda está bem difícil. Tá certo. Mas eu acho que os registros, né, históricos, um livro da Fazenda seria muito bem-vindo, viu, Henrique? Pensar nisso também. Com um complemento das receitas da Rose, quem sabe um dia. Quem sabe um dia. É interessante que eu tenho um filho, né, o Jabes, que ele já tem mais assim, essa disposição, essa veia de escrever direitinho. Diz ele que vai fazer alguma coisa nesse sentido, tal, né, que talvez a Vitória também, e outros. Eu estou falando aqui, a Vitória fala, ela também. Eles vão fazer isso e vão estar contribuindo de uma forma ou de outra. Muito bom, viu, Henrique? Muito grato aí pela disposição por estar com a gente nessa live aqui agora. Eu quero poder ir aí visitá-lo, né? Eu não fui ainda, espero poder ter esse merecimento, né, de ir até aí. E ser grato também à Vitória, que auxiliou, né, para a gente poder organizar aqui essa live. Vem aqui vocês aqui, deixa eu mostrar aqui os meus Opa! auxiliares aqui, ó. Só botar só a carinha aqui para eles verem aqui. Isso é bom. A minha esposa, tá vendo, ó? Vitória. Cadê? Vamos ver. E aqui a minha Tequinha. Opa! Vem cá, Tá aqui, ó. Tequinha aqui, ó. Opa! Tá carregando a imagem aqui ainda. As minhas grandes três mulheres, minhas três mulheres queridas que eu tenho. As filhas e a esposa. Muito bom, Henrique. É isso aí, o valor da família. Muito bom, Henrique. E só para divulgar aqui, o site do Henrique é www.fazendaourofino.com.br. O Instagram é Agrofloresta Ouro Fino. E o Facebook é Fazenda Ouro Fino também. Então, as pessoas que querem conhecer mais o trabalho do Henrique, são esses os meios, né, para poder conhecer. Quem sabe um dia até lá participar de um curso e poder ver o trabalho de perto, sentir, né, e auxiliar nesse trabalho também lá com ele. Sou grato, viu, Henrique, no dia do seu aniversário você estar com sua família aí. A Vitória falou, ele não importa muito não. Eu falei, nossa, que bom que ele aceitou, né? Fiquei bem feliz mesmo, é um presente para a gente deseja que o senhor tenha muita saúde e disposição sempre para ensinar e mostrar no campo, né? O que é possível fazer para essa agricultura, né, do futuro e do presente, que é sempre um presente para a gente. Se você quiser falar alguma palavra de encerramento, alguma mensagem aí para as pessoas, tenhamos aí 1 minuto a 2 aqui ainda. Tá. Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte. Primeiro, agradecer, né, esse privilégio de estar participando e partilhando dessas experiências com os demais. E falar assim, vejam, nós fizemos a melhor escolha, né, de dar esses passos há um tempo atrás. 2 jovens, eu e a esposa, estar aqui. E ao longo desse tempo, me envolver com a agricultura. Tive o grande privilégio de ter pessoas no caminho que nos ajudaram
bastante, a exemplo do Ernest, né? E o grande privilégio de ter a disposição de fazer a atividade do campo, e com isso que a gente aprende, eu quero deixar esse recado, a gente aprende com as mãos, tá certo? Legal. Os conhecimentos teóricos, os princípios, eles são importantes e a gente tem que ter isso, os princípios bem amarrados, mas é a prática do dia a dia que vai trazer experiência e vai fazer com que a gente acerte, né, e desenvolva os melhores métodos. E dizer para todos esses que ainda têm dúvidas ou que ainda têm algumas dificuldades, vão praticar, pegue os princípios e vão praticar no dia a dia, e você vai ver o grande aprendizado e o grande prazer que isso resulta, né? E, assim, mencionar também que essas coisas boas a gente partilha com os demais, né? Tanto com aqueles que nos cercam, com aqueles outros, né? E, assim, eu tive um grande privilégio de ter toda a minha família envolvida com isso, poder partilhar com Legal. eles, né? Então, essas são as considerações. E dizer que eu estou muito esperançoso, né? Diante desse momento que a gente está vivendo, apesar das dificuldades, mas esperançoso que talvez agora as pessoas ainda acordem mais para esse grande privilégio que é estar envolvido com a terra, com as práticas agrícolas, sobretudo nesses princípios da agricultura sintrópica. Muito bom, Henrique. Muito grato. E ser grato também às pessoas que estiveram aí acompanhando essa live, né? Muitos amigos, viu, Henrique? Muitos daqueles alunos que passaram por aí, muitos mandaram abraços, amigos aí de vocês. E, infelizmente, a gente não consegue responder todas as perguntas, né? Mas eu sei que todos que estiveram aqui, né, acompanhando, eu sinto que gostaram. Eu gostei muito e espero poder ir aí, como eu falei, né? Então é isso, viu, Henrique? Forte abraço. Feliz aniversário aí com a sua família. Forte abraço a todos aí da Fazenda Ouro Fino. Muito tudo obrigado, de bom para Murilo. vocês. Grande abraço a todos vocês. Valeu, tudo de bom.